A gente tem diversas formas de investimento, né? E uma delas são os investimentos isentos de imposto de renda. Quando a gente olha para investimentos isentos de imposto de renda, nós temos algumas classes de ativos que acabam sendo impactadas por esse tipo de ativo. São elas as LCIs e LCAs, quando elas são emitidas por instituições financeiras. As letras de crédito imobiliária e letras de crédito agrícolas, elas têm essa isenção justamente para facilitar esse ganho do investidor. E, diferentemente delas, mas que também têm isenção, temos os CRIs e os CRAs. As LCIs e LCAs, elas são emitidas por instituições financeiras. Já os CRIs e os CRAs são emitidos por instituições não financeiras, no caso, as securitizadoras. Essas duas classes de ativos, elas atuam da mesma forma. Uma é para o agronegócio, outra é imobiliário. Diferentemente delas, temos também, para crédito privado, também isentos de imposto de renda, temos as famosas debêntures. Tá? O que são as debêntures? Debêntures são títulos de dívida emitidos por instituições não financeiras, ou seja, por empresas, e geralmente elas têm as duas classes de ativos, sendo elas incentivadas, quando ela tem isenção tributária, e as não incentivadas, quando não tem isenção tributária. Por que são chamadas de debêntures incentivadas? As debêntures incentivadas, elas são as debêntures que geralmente têm esse incentivo fiscal porque elas trabalham com infraestrutura. São o caso das debêntures de asfalto, empresas que fazem asfalto, energia, saneamento e outras frentes de ativos. Já os fundos imobiliários, eles são uma classe de ativo focados em renda variável. Uma classe de ativo que tem um pouco mais de risco, mas são ativos também que são isentos de imposto de renda. É aquele famoso ativo que vai te gerar um aluguel e é uma classe de ativos que é a porta de entrada do investidor, pessoa física, na bolsa. Os fundos imobiliários são muito conhecidos hoje por nós brasileiros. Por quê? São fundos que geralmente eles estão atrelados a algum tipo de tijolo ou também fundos imobiliários que estão comprando dívidas. E os fundos imobiliários, eles têm essa isenção fiscal justamente por quê? Porque eles também estão desenvolvendo, são focados em desenvolvimento. Quando a gente fala em fundos imobiliários, além de eles serem isentos de imposto de renda, a gente está falando dos dividendos. Porém, tem uma classe de ativos dos próprios fundos imobiliários, que são os famosos fundos imobiliários de infraestrutura, que eles têm isenção fiscal e tributária, não somente nos dividendos, como também no ganho de capital, que é uma coisa muito importante. Então, hoje, essa classe de ativo é uma classe muito conhecida também por alguns investidores, porque ela também possibilita que você tenha essa isenção tributária, não só nos rendimentos, dividendos, como também no ganho de capital. A poupança é um dos investimentos mais conhecidos pelos brasileiros hoje. Se nós pegarmos os 10 principais investimentos, ainda hoje continua sendo a poupança o mais conhecido entre todos os brasileiros, até porque é uma questão cultural. Porém, quando a gente fala em poupança, o que muita gente não sabe é que a poupança, para ela ter a rentabilidade do mês, existe aquele famoso aniversário da poupança. Então, muitos investidores acreditam que estão fazendo um excelente investimento, que é um investimento sólido, porém eles não sabem que existe esse aniversário da poupança, que é justamente o dia que ele começou a investir naquela classe de ativo. Se ele faz um saque antes desse aniversário da poupança, ele perde a rentabilidade do mês inteiro, fora a tributação, que incide também nesse tipo de classe de ativo. Às vezes, quando a gente fala em investimento com isenção, podemos pensar que por que não investir 100% do meu capital em investimentos isentos de imposto de renda? Quando a gente pensa numa carteira de investimentos, é muito importante que a gente tenha, primeira fase, conhecer o cliente. Por quê? Eu, como um assessor de investimentos, gosto muito de pensar em estratégia de capital. Quando a gente cria uma estratégia de capital, nós vamos entender com o cliente qual é o melhor momento, o que ele deseja, porque o investimento nada mais é que realizar sonhos e objetivos. Quando a gente entende isso com o cliente e tem isso bem claro, essa união ela é perfeita, porque a gente começa a criar estratégia de capital, de repente para fazer um funding, né? O que seria o funding? O cliente ele quer comprar um ativo físico, porém ele não quer usar o mês a mês dele do capital que ele recebe. A ideia justamente do funding é essa. Quando a gente investe em uma classe de ativo, como são os fundos imobiliários, trazendo esses dividendos isentos de imposto de renda, a gente consegue usar esse próprio dividendo para que ele pague uma parcela de um financiamento, de um consórcio, e ele consegue alavancar para um ativo imobilizado. Então é muito importante, quando a gente vai falar com o investidor, conhecer e entender de fato quais são as estratégias, os objetivos e o que ele pretende, porque isso é crucial para que a gente, como um assessor, indique cada tipo de classe de ativos para você, investidor, ter a melhor composição de renda e conseguir fazer a sua realização de sonho, seus objetivos da maneira mais sólida possível.